esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que o verdadeiro seguimento a Jesus não é só exclusivamente por interesses de cura, de milagres, mas sobretudo de reconhecer que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, que Jesus é aquele que veio para nos curar, sobretudo, do pecado e da morte. Jesus é verdadeiramente aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a fama de Jesus se espalha, Jesus cura o homem da mão seca, Jesus, cura os doentes, Jesus cura os endemoniados, ele expulsa os demônios, Jesus faz os milagres de toda sorte. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, o que ele quer mesmo é nos curar dos nossos pecados, é nos libertar dessa doença brava que nos condena ao inferno, que é a praga do pecado. Pior, meus queridos, do que o coronavírus, pior do que o câncer, é realmente a alma doente, é a alma sem Jesus, é a alma sem Deus, porque sem Deus, meus queridos, nós não iremos conseguir a vida eterna. E Jesus, então, tem compaixão de cada um de nós. Jesus tem compaixão da multidão, para que ele não fosse ali, vamos dizer assim, pisado ali, massacrado pela multidão, porque a multidão era intensa. Ele pede aos discípulos que arrume um barco e lá do mar, então, ele vai exortar as pessoas, ele vai curar, ele vai libertar. Pensar que o mar aqui significa, aquele momento assim de dificuldade, vai lembrar, aquela passagem do mar em que Pedro até começa a afundar porque ele vai perdendo a fé. O mar era, vamos dizer assim, um símbolo de coisa ruim, Mas Jesus domina o mar. Até o mar Jesus domina. Ele fala e o mar obedece. Ô meu irmão, ô minha irmã, se Deus, faz até o mar ser obediente, quanto a nós, o que seremos de nós se não obedecermos a Deus? Deus, eu repito, é o caminho, é a verdade, é a vida. E nós, meus queridos, seremos curados se nós acreditarmos piamente nesta vontade de Deus de ser para você, de ser para mim, de ser para cada um de nós o caminho da salvação, o caminho da libertação.
Olha, que os demônios diziam, olha, eu sei quem tu és o Filho de Deus. E Jesus repreendia os demônios, pediam que eles se calassem. Olha, meus queridos, nós precisamos dizer que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, mas Jesus aqui não nos vai pedir para calar. Se nós fizermos isso de um coração sincero, se nós formos honestos conosco mesmo, se nós dissermos isso com uma fé viva, porque Jesus também, numa outra passagem, quando levam até ele, olha, Senhor, tem pessoas aí falando no teu nome e nós proibimos. Jesus então vai dizer, olha, se estão falando em meu nome, deixem que falem em meu nome. Mas se estão dizendo quem sou eu, mas no sentido crítico, esses então serão afastados e condenados. O meu irmão, o minha irmã, olha, vou dizer uma coisa forte aqui para cada um de nós. Não adianta nós conhecermos as Escrituras, não adianta nós conhecermos o Evangelho, como esses endemoniados, né? Como esses conheciam e ali diziam, olha, eu sei quem tu és. Não adianta, meus queridos, nós conhecermos o Evangelho, saber quem é Jesus, se não nos colocarmos a caminho, se não nos colocarmos a serviço do Evangelho. Jesus me chama, Jesus chama você, Jesus chama cada um de nós. Jesus me cura, cura você, cura a multidão, mas uma vez curados, precisamos voltar para Jesus de coração sincero, amém? Que assim seja, amém. Clica aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar com muita fé, com muita confiança no poder de Deus. Vamos levar esse evangelho para que a multidão seja convertida, para que a multidão seja salva, sobretudo do pecado e da morte. Amém.